A gente precisa conceituar algumas coisas para poder entender mais a respeito da epilepsia, tá? Primeiro que epilepsia é uma condição médica de saúde que acompanha o ser humano há muito tempo. A gente tem registros de crises epiléticas já desde o Egito Antigo e que passou por uma série de conceituações religiosas e tabus sociais. Ainda sofre, a gente tem brigado muito, como você disse mesmo, para tentar desmistificar isso, tá? Então, para a gente poder conceituar, a gente tem que lembrar que o termo mais comum que as pessoas conhecem é a convulsão. Na verdade, a convulsão é um movimento involuntário anormal, tá? Mas quando as pessoas se referem à convulsão, a gente está falando de um tipo de crise muito específica, que é a que chama a atenção de todo mundo, que é a crise que a gente chama tônico-clônica, ou seja, com abalos em que a pessoa fica rígida, né, com os braços e pernas esticadas, e depois chega a uma fase de movimentos involuntários, que a gente diz rítmicos, né, ritmados. Então, a convulsão é um tipo de crise possível, tá? A epilepsia já é uma condição de saúde, já é uma doença, muitas vezes crônica, tá? Não obrigatoriamente, mas muitas vezes crônica, na qual a pessoa tem uma alteração da atividade elétrica cerebral. A pessoa que tem epilepsia tem uma atividade elétrica cerebral inadequada, em que tem algumas descargas nessa atividade elétrica cerebral que leva a eventos involuntários. Esses eventos involuntários, eles podem ser acompanhados, muitas vezes são de movimentos também involuntários, às vezes com prejuízo da consciência, em outras vezes não, tá? Quando a gente fala de epilepsia em si, então é uma doença. Essa doença, ela precisa ser caracterizada por crises epilépticas que acontecem geralmente, pelo menos, né? Mais do que duas em um intervalo maior do que 24 horas, tá? Então, quando tem um intervalo de 24 horas, mais de uma crise, a gente acaba considerando como uma crise só. Se a pessoa tem crises em intervalo maior do que 24 horas, aí a gente já passa a considerar como uma epilepsia. Ou a possibilidade da pessoa ter uma crise e uma chance de recorrência de crise de mais de 60% em 10 anos, tá? E aí a gente tem alguns artifícios aí estatísticos para a gente conseguir prever qual a chance de acontecer novamente uma crise. Ou quando a gente tem algumas crises que acontecem num contexto muito específico do que a gente chama de síndromes epilépticas. Aí a gente tem tipos de epilepsia e causas diferentes também para a epilepsia. Os tipos de epilepsia que a gente pode definir, ela também se dá de acordo com a fenomenologia, ou seja, a maneira como ocorrem as crises. Elas podem ser crises que a gente chama de focais ou crises generalizadas, com ou sem perda da consciência, tá? Quando a gente fala de crise focal, é porque a atividade elétrica inadequada, a gente às vezes fala irritativa no cérebro, ela começa em um local específico do cérebro. E nesse local específico, ela vai se traduzir, né, como um sintoma também específico. Então, vamos supor que eu tenha ali uma alteração elétrica inadequada no cérebro que vai levar a essa descarga, que vai gerar um tipo de crise que a gente chama de início motor. Quando a crise é motora, a gente vai ter um movimento primeiro involuntário do membro, tá? Então, que é correspondente ali naquela área cerebral ao movimento do membro específico. Quando a gente tem uma atividade elétrica inadequada numa área sensitiva, ou seja, de sensibilidade, o paciente pode ter uma sensação de formigamento ou de anestesia, choque às vezes, que parece correr o braço ou a perna, tá? De acordo com a área correspondente. Às vezes a gente tem alguns tipos de crises em que a pessoa não tem movimento involuntário nenhum, mas ela pode ter outros sintomas e sinais bem específicos, tá? Então, por exemplo, uma parada comportamental. Então a pessoa para, fica olhando para o nada. E às vezes pode ter junto o que a gente chama de automatismos, então movimentos involuntários das mãos. Então ela está parada, olhando para o nada e às vezes faz movimentos com a boca, como se estivesse mastigando, às vezes pode mandar um beijo e ela não tem nenhum tipo de interação com o meio. Nesse momento ela perde a consciência, tá? Então essas são crises focais, a gente tem vários tipos, vai depender muito da localização onde tem no cérebro essa atividade elétrica inadequada. Na crise generalizada, com as epilepsias com crises generalizadas,
As crises elas já se iniciam de estruturas profundas do cérebro e tomam o cérebro como um todo. Então a pessoa em geral tem a perda da consciência já desde o início da crise. Um exemplo é a crise de ausência. A crise de ausência que ocorre na criança, eventualmente no adolescente, ela também parece uma parada comportamental. Pode ter um movimento de piscamento dos olhos, a pessoa desliga completamente do contexto em que ela está, ela perde rapidamente a consciência, mas pode não ter nenhum movimento involuntário. Na verdade, a gente tem alguns picos de crises, né, se a gente pensar epidemiologicamente. Então, é mais comum na criança e no idoso. Pensando nisso, a gente também vai ter algumas crises mais comuns. A crise mais comum, com certeza, são as crises que o pessoal chama de convulsão, que são as crises tônico-clônicas generalizadas ou bilateralizadas. A gente muda essa nomenclatura ao longo do tempo de modo que existe um consorte, né, um grupo internacional, que é a Liga de Epilepsia Internacional, a gente chama de ILAI, e a nomenclatura das crises ela vai mudando com o tempo de acordo com o que é mais adequado do ponto de vista técnico, tá? Mas se a gente falar do que é mais conhecido, são as crises tônico-clônicas generalizadas. Então, a pessoa que tem uma crise epilética ou tem uma convulsão, ela perde a consciência. Então, ela não vai conseguir ter, muitas vezes, domínio sobre aquilo que está acontecendo com ela, ela precisa de auxílio. Ela pode se machucar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir a segurança dessa pessoa. Garantir que não tenha nenhum objeto cortante, que seja perfurante ou contundente próximo dela, afastar os móveis, tá? Se a pessoa estiver em pé, ela pode cair com muita facilidade, então a gente deve procurar um local adequado para que ela seja repousada, seja sob o colo, seja no chão ou numa cadeira, caso não consiga deitar, tá? A gente não deve segurar a pessoa, tá? Não vai adiantar em nada, não vai reduzir os movimentos involuntários que podem acontecer, segurar a pessoa. Então a gente deve deixar a pessoa o mais segura possível, se possível deitada, tá? Afastar os objetos cortantes, afastar móveis, o que tiver no entorno, não segurar, colocar a cabeça da pessoa de lado para que a saliva escorra, a pessoa não se engasgue, né, com a saliva, tá? A gente não deve, de modo algum, tentar abrir a boca da pessoa, porque a gente tem o que a gente chama um tônus muito elevado, então a pessoa ela realmente trava a mandíbula. Se você tentar abrir a boca, você pode tomar uma mordida ali bem importante, com lesões bem graves, tá? Que a gente às vezes vê. E a língua da pessoa não enrola, tá, gente? Então, essa é um mito muito antigo, tá? Em que as pessoas ficam preocupadas da pessoa, do indivíduo se engasgar com a língua. A língua não vai enrolar, tá? Mas a saliva pode engasgar. Então, colocar a cabeça de lado para a saliva poder escorrer. Uma vez terminado o movimento involuntário, tá? A pessoa pode ter o que a gente chama de pós-ictal. É muito comum ter esse evento pós-ictal. Ictus é o termo que a gente usa para evento, ou seja, o ictus é a crise propriamente. O pós-ictal é o estado em que a pessoa fica depois da crise. É como se ela tivesse atordoada, tá? Como se o cérebro tivesse tomado um chacoalhão e está tentando ainda se recolocar. Então é muito comum a pessoa ficar confusa, é muito comum ter dor de cabeça junto, sonolência. Às vezes tem o que a gente chama de pós-ictal atípico, com agitação, mas a consciência ainda está se retomando. Então a gente também tem que garantir a segurança da pessoa nesse momento. Uma vez findado o movimento de crise, então acabou, a pessoa já não está mais tendo a crise convulsiva, principalmente, né, a tônico-clônica, a gente pode colocar o corpo todo de lado, tá? Tem alguns trabalhos que sugerem que se você coloca o corpo todo de lado desde o início, enquanto a pessoa ainda está tendo a crise, pode acabar tendo lesões de subluxação, lesões dos tendões, do ombro. Então, inicialmente, a pessoa está tendo a crise, vira a cabeça de lado, deixa escorrer a saliva. Acabou a crise, pode virar o corpo todo de lado. Então essas são as coisas mais importantes, mas é assim, aquela lição para levar para casa, tá? A pessoa não engasga com a língua, a gente não precisa abrir, não deve tentar abrir a boca da pessoa, deve garantir a segurança da pessoa o máximo possível, tirar objetos que possam contundi-la, não deve abraçar e deve colocar a cabeça de lado para não engasgar com a saliva.